Bom dia ainda, né? Bom dia, bom dia. Bom, se você está vendo essa live, clica aí para expandir já. E hoje a gente vai trazer, na verdade, durante essa semana a gente vai trazer casos de sucesso dentro da fisioterapia. Tá? Então a gente vai trazer casos de clínica, casos de expansão, casos de consultório que deram certo. Tá? Então a gente vai entender o que essas pessoas fizeram para dar certo. Então decidi fazer aí, vão ser 4 dias, focado em entender como as pessoas estão dando certo dentro dos seus negócios, dentro da fisioterapia. Tá? Só entrei porque te acho lindo. Cara, obrigado pelo elogio, mas você entrou pelo motivo errado, tá? Pode saindo já. Eu agradeço o elogio, mas o objetivo aqui não é esse, não. Tem outros lugares para apreciar belezas e focar nisso. Mas obrigado pelo lindo. Minha esposa também acha. Vamos que vamos. Então, hoje a gente vai falar com uma clínica, tá? De um casal que a gente ficou um ano junto aí, um ano de mentoria, e eles tiveram todo um processo de expansão e tal, então vai ser bem legal a troca aqui para vocês entenderem gatilhos que ajudaram, o que foi dificuldade, né? Nem tudo são flores, então a gente tem que entender isso também, a mentalidade, porque não adianta a gente achar que simplesmente a gente vai se formar, abrir alguma coisa ou ficar olhando para a vida e achar que vai dar certo. Tá? A gente precisa ter esse foco aí de crescimento. Então, se você acha que faz sentido aí a gente trazer pessoas, se você acha que tem alguém que precisa aprender um pouco mais, manda a live aí para 5 coleguinhas. 5 coleguinhas. Fala, dona Andréia. Então eu vou chamar aqui a Clínica Fisiotropos. Gabi e o Rodrigo vão entrar e a gente vai fazer uma proposta de entrevista, tá? Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Casal produzido, hein? Vocês trabalham assim sempre ou A só gente hoje para trabalha lá? sempre. Então tá bom. Então já um ponto positivo aqui já. Um ponto positivo do Ah, casal. que bem. Que bom, que Bom, bom. vamos lá. Vocês estão Gabi, ouvindo Rodrigo, a gente bem, Bê? tá ouvindo sim? Fala aí, Rodrigo, só para eu ver se eu tô Olá, Leandro, tudo bem? joia. Tá ouvindo bem também. Muito bom, muito bom. Pessoal, dá um feedback aí se vocês estão ouvindo, se vocês também estão ouvindo bem. Porque eu estou ouvindo, possivelmente vocês estão. Mas dá um feedback aí. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou praticamente entrevistar vocês, e óbvio que não vai ser nada engessado, né? Mas para a gente entender o que vocês, não sei se é a minha internet, mas a imagem está falhando. Cara, possivelmente é a sua internet. Mas vê aí, foca no áudio, qualquer coisa aí. Se o áudio estiver bom, segue aí que vai valer a pena. Então, a gente vai querer entender aqui o que precisa ser feito, né? Tanto de coisas boas que vocês passaram, coisas ruins, coisas que vocês ainda estão no percurso, estão entendendo o processo, mas querendo ou não, indiscutivelmente, vocês são fisioterapeutas que têm mais sucesso do que 99% deles. Tá? Infelizmente,
no sentido da quantidade. Tá? A gente recebeu aí mais de, nesse ano, do dia 1 até agora, a gente recebeu mais de 300 aplicações, onde 80% delas a gente está abaixo de 10 mil de faturamento. Eu não sei o quanto isso é baixo, se é 5, se é 3, se é 2, mas abaixo de 10 mil de faturamento. De faturamento, né? Nem de dinheiro no bolso. Então isso me deixa triste, e isso foi um dos motivos que também me fez voltar a falar mais diretamente para a fisioterapia. Depois, em algum momento, eu vou contar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Obrigado por terem aceitado aí. Eu sei que a agenda de vocês é corrida. Obrigado por terem aceitado. Eu queria que vocês falassem um pouco mais rapidamente aí de vocês e do espaço de vocês. Né? Então, o nome, onde vocês estão, rapidinho o tempo de formado, dá uma rápida pincelada nesse momento de carreira de vocês aí. Perfeito. Só deixa eu fazer um adendo antes. A gente não está conseguindo te ver, tá? É mesmo? Isso aconteceu no momento que eu fiz essa semana também. A médica que estava comigo não conseguia me ver na live. Então, só se você for mostrar alguma coisa, a gente está vendo uma telinha em preto, assim, mas Tá. estou te ouvindo. Bom, Bom, vocês estão perdendo muita coisa aqui. pois é. Então, vamos lá. A gente tem a clínica aqui no Rio de Janeiro, nossa clínica chama Fisiotropos. Nós criamos esse nome através de pesquisas aí da história da fisioterapia. Então, tropos significa caminho, em grego. A Grécia foi o primeiro local em que a gente tem datado aí as primeiras técnicas manipulativas, o que se assemelha à fisioterapia da época. Então, a gente teve a ideia de ser, né, o nosso propósito é ser caminho para que a pessoa conquiste a saúde dela. Então, sermos o caminho para a saúde dela. E aí juntamos essas duas coisas, né? A história ali da fisioterapia junto com o nosso propósito. E estamos com a clínica hoje há pouco mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. Enfim, a gente juntou aí uma parceria de vida, somos um casal na vida fora profissional também. E aí conseguimos agregar um propósito que tínhamos já em comum, feito indivíduos, né, fora da nossa vida profissional, pessoal, enfim. E agregamos esses propósitos para montar a clínica 3 anos atrás. É importante falar que toda a nossa vivência de clínica, que já existia isoladamente, o Rodrigo já tinha clínica em Niterói, eu tinha clínica em São Paulo antes de mudar para cá. Toda a nossa experiência de gestão, administração, foi na base da cabeçada, né? Então, foi sair da faculdade sem ter base nisso e aprendendo nos tropeços da vida a fazer a administração dos negócios, o que nos levou a uma posição não tão confortável, né? A gente acredita, inclusive, que essa seja a característica da maior parte dos fisioterapeutas, né? Quando muito na fisioterapia, você tem uma aula de administração, aprende a fazer um plano de negócios para montar uma clínica, que é algo muito distante, né, da maioria quando sai da faculdade, e muito simplório, né? A gente vê que a realidade, a prática de um gestor, de um empresário no ramo da saúde, ela envolve muitos desafios, né? E desafios esses que a gente realmente não está acostumado a lidar. Então, olhar para a parte financeira, olhar para os números, olhar para as estatísticas, né? São coisas que a gente foi aprendendo a fazer ao longo do tempo, vendo o quanto isso era importante e necessário para que a gente pudesse galgar o nosso crescimento, né? Então, acho que esse foi o nosso desafio ao longo desse período todo, né? Pouco a pouco a gente está melhorando nesse processo e os nossos cursos, mentorias, elas têm sido primordiais para a gente chegar a esse patamar, né? E, enfim, a gente está avançando dessa forma. Muito bom. Bom, Muito bom. você falou de tempo de formada, né, Lê? Sim. Eu tenho 10 anos de formada, esse ano faço. Rodrigo,
Um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Eu O Rodrigo tá tenho 15. com vergonha de falar. Eu tô pensando aqui, não, tem 15 anos de formado já na fisioterapia e 12 de formado na osteopatia. Legal. E eu tenho um ano e meio formada de osteopatia. Eu Bacana. demorei um pouquinho para entrar na oste. Tá. Conta um pouco para mim. Vocês montaram a primeira clínica, né? Já vou tô dando spoiler aqui. A primeira clínica há 3 anos. Mas me fala assim, hoje, me conta um pouco do tipo de negócio que vocês têm na clínica um e depois aí como foi essa trajetória aí para abrir a clínica 2, né? E quanto tempo que ela existe. O que vocês têm aí Perfeito. em termos de negócio, um pouco do tamanho, o pessoal ter uma noção do cenário que a gente está falando ali do negócio de vocês, tá? Perfeito. Bom, a matriz, que é aqui de Botafogo, tem 80 metros quadrados, na zona sul do Rio de Janeiro, que é um dos bairros mais elitizados em termos de clínica médica, né? Experiência médica. As pessoas aqui da zona sul vêm buscar em Botafogo tratamentos no geral. A gente começou aqui essa unidade com uma unidade de franquia, franquia Doutor Hérnia, e junto a isso, a gente colocou os nossos 2 consultórios, né? O meu consultório de adulto pediátrico dentro da osteopatia e o consultório do Rodrigo de adulto também dentro da osteopatia, confecção de palmilhas e serviços agregados ao tratamento principal. Uhum. Hoje, a gente está finalizando o processo de franquia dentro da Fisiotropos, né? Estamos tirando a doutorênia daqui e estamos substituindo para processos nossos de tratamento. Então, estamos desenvolvendo programas diversos de tratamento, tanto para coluna, quanto para ombro, joelho, pisada, enfim. Agregando a osteopatia, a fisioterapia, né? Através de cinesioterapia, através de tecnologias de avaliação, enfim, trazendo uma fisioterapia mais especializada. Legal. Temos uma segunda unidade que a gente abriu em maio do ano passado, que era uma segunda unidade da franquia, que abrimos num momento em que tudo estava caminhando muito bem aqui em Botafogo, mas devido a uma talvez imaturidade aí dos nossos processos de negócio, de empreendedorismo, a gente abriu cedo demais e tivemos alguns percalços ao longo do caminho. Que hoje, graças à mentoria do Leandro, a outros processos que a gente tem também agregado aqui ao nosso trabalho. E isso não é para fazer propaganda não, tá, gente? É realidade mesmo. A gente entrou e soltou uma bomba pro Leandro e falou assim, ó, socorro, né? Como é que a gente pode sair desse buraco? E hoje a gente está conseguindo trazer ela a uma estabilidade maior, estamos ainda muito aquém do que a gente espera que ela prospere. Enfim, acho que o Rodrigo pode dizer um pouquinho melhor disso em relação à gestão de Deixa eu só pessoas. colocar aqui, porque eu acho que vai ser bacana o pessoal entender o que a gente tem ali. Hoje, na unidade 1, vocês estão com duas salas de consultório e a gente abriu uma sala de cinésio, né? O projeto era ter uma sala de cinésio a partir de agora, certo? Sim. Só para o pessoal ter uma ideia aí. Então, são duas salas de consultório, pessoal. Veja que uma sala de 80 metros quadrados dá para fazer muita coisa dentro da fisioterapia, né? E ia rolar um estúdio junto com sala de cinésio nesse restante da clínica, certo? Sim. Legal. Muito bom. E a outra unidade, a gente está falando de um consultório ou dois, eu não lembro, e uma sala que futuramente também vai ser uma sala de pilates ali que ainda não tá instalada, é isso? Também é a mesma metragem, não? Não. A segunda unidade de Jacarepaguá, ela é uma loja de rua, né? Ela tem 160 metros quadrados. Então a gente conseguiu fazer já uma área de recepção maior, mais confortável também para os clientes. Temos duas salas de atendimento, uma sala da franquia, né, da Doutor Hérnia, uma outra sala de atendimento para osteopatia e outras modalidades da fisioterapia, né, que ficam mescladas dentro dessa sala. E temos um
espaço de aproximadamente 40 metros quadrados no andar superior, que é o espaço onde vai ser montado o nosso setor de pilates e outros serviços na parte de cinese e fortalecimento. Legal. Show de bola. Muito bom. Muito bom. E, bom, eu queria saber um pouco de vocês, assim, de dificuldade, tá? Independente das dificuldades que a gente teve aí durante o ano da mentoria, porque isso, eu não sou o cara que vou falar que se alguém decidir ou em algum momento tiver junto comigo na mentoria, que você não vai ter dificuldade, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Vai ter, a única coisa é que a gente vai estar junto para tentar solucionar de forma mais assertiva possível, né? Mas quais foram, assim, e eu queria levantar em 2 níveis isso. Quais foram, nessa trajetória aí desses 3 anos, né, as maiores dificuldades palpáveis que vocês tiveram, tipo, contratação de pessoas, sei lá, coisas nesse sentido, e as maiores dificuldades que vocês tiveram que enfrentar em termos de mentalidade? Vocês conseguem separar isso aí? Eu sei que não estava no script que eu te mandei, mas como eu falei, eu sou ruim de script, eu gosto no flow. Vocês conseguem separar isso aí? Acho que vai ser legal. Pontuar 1, 2 coisas de cada um, só para a gente tentar entender a cabeça de vocês. E depois, obviamente, o que pode ter mudado nesse sentido, assim, em termos positivos. Teve uma dificuldade muito grande em gestão de pessoas, né? Em transformar os colaboradores num time. Eu acho que essa foi a grande transformação que a gente fez nos últimos tempos, né? Para que seja um time de verdade, ele precisa estar na mesma cultura que a gente tem, na cultura que a gente estabelece para a clínica. O time precisa ter um olhar direcionado para o mesmo objetivo, né? Então, ele tem que ter valores semelhantes, né? E para a gente encontrar tudo isso, foi muito importante a gente pausar num determinado momento em que a gente sofria muito com os colaboradores e entender qual era a nossa visão de cultura e de valores. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu trazer para perto da gente as pessoas que realmente dançavam a mesma música. Tá? Eu acho que esse foi o grande diferencial da dificuldade que a gente teve e como a gente conseguiu solucionar. Só que é um processo constante, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas se perdem nesse foco, às vezes nós nos perdemos nesse foco, e a gente precisa parar frequentemente e olhar para essas bases para a gente restabelecer esse panorama como um time. Mas acho que se fosse pontuar como uma dificuldade, assim, eu considero que foi essa no período de 2023. Eu diria desde o início. Assim, a gente teve 2023 foi o nosso ápice de dificuldade com a gestão de pessoas, né? A gente teve uma funcionária que ficou gestante e teve um problema durante a gestação, teve que sair de licença maternidade 3 meses antes do que a gente esperava. A gente teve funcionários que não vestiram a camisa e falavam para a gente que faziam uma coisa e quando a gente via por trás fazia outra. Enfim, acho que o Rodrigo falou muito bem essa situação, né? Eram pessoas que tinham uma habilidade técnica muito boa, uma habilidade de comunicação e de posicionamento muito bons, só que não estavam vestindo a nossa camisa, não estavam falando a mesma língua do que a gente queria para as pessoas que viessem ao nosso encontro, né? Para os nossos pacientes, clientes, enfim. Diria que essa foi uma grande dificuldade, mas também diria que foi uma grande dificuldade a imaturidade financeira. A gente está falando dentro das nossas principais dificuldades também, feito pessoas, assim, né? Feito pessoas no sentido de crenças que atrapalham esse processo. A imaturidade financeira... cortou. Imaturidade financeira, no sentido de conhecimento realmente de o quanto investir, como investir, vai fazer um empréstimo, não vai, qual o tamanho do negócio, quanto que a gente pode esperar de prejuízos, lucros, essa imaturidade do processo financeiro, não só do caixa em si, né? De quando a gente
não conhece esse terreno a ponto de ter o domínio sobre o dinheiro, ele tem o domínio sobre nós, né? E quando se soma a uma dificuldade de gestão de pessoas, a empresa não prospera, não tem como caminhar. Porque se as pessoas não entregam e se a gente não consegue fazer com que o dinheiro rode dentro da empresa e que ele funcione em prol da empresa, a empresa simplesmente tende a quebrar em algum momento, né? Legal. E mas eu diria que, graças a Deus, eu e o Rodrigo temos isso, assim, a gente não tem vergonha de pedir ajuda, né? E eu vejo que isso acontece muito no ramo de fisioterapia. As pessoas são muito orgulhosas no sentido de aceitarem que não tem nada, a gente sai da faculdade zerado de informações, de experiências, de práticas na área de negócios, realmente, e de que não há problema nenhum, porque existem muitos fisioterapeutas no mesmo nível e que a gente precisa realmente pedir ajuda para quem sabe, né? Estar com os tubarões, estar com aqueles que acabam dominando o mercado e que podem nos ensinar muito, nos fazer crescer tanto quanto. Acho que foi um dos motivos pelo qual a gente sempre buscou fazer cursos de gestão na área e buscar uma mentoria específica justamente para a gente conseguir passar por cima dessas dificuldades que a gente notou que, graças a Deus, é muito comum para todo mundo e, infelizmente, também. Tá, legal, legal. É interessante ver isso. Como que. Porque isso é uma coisa que eu vejo bastante, justamente nesse sentido que você pontuou, assim. Quando que vocês viram que eu imagino que vocês mesmos pontuaram que existiu um momento que vocês bateram a cabeça, né? E eu também fui nessa linha, assim, de bater a cabeça por um bom tempo até falar, pô, a faculdade não me deu essa base, o que eu sei de conhecimento técnico não vai passar desse nível aqui, tipo, eu sou bom profissional, mas tá dando tudo errado, tem alguma coisa errada aqui. Quando vocês perceberam que virou essa chave, assim, em termos de, pô, eu realmente preciso olhar para o outro lado, eu preciso olhar para gestão de pessoas, não importa assim em termos nem necessariamente de mentoria, coisa, mas quando vocês entenderam que vocês precisavam dessa outra ponte, assim, é claro isso para vocês, não? É bem claro. Eu acho que o momento mais marcante para mim foi quando a gente resolveu dar o passo de abrir a segunda unidade e a gente viu que a gente fez isso porque estava indo tudo muito bem aqui em Botafogo e foi muito curioso o fato da gente abrir a segunda unidade, fechar contrato para abrir a segunda unidade e tudo começar a falhar. Foi um momento que a gente teve um problema com a fisioterapeuta que pediu para sair da noite para o dia. A secretária começou a não entregar mais, também logo junto à saída da fisioterapeuta. A gente se viu tendo que reformular a equipe de Botafogo e tendo um trabalho para iniciar em Jacarepaguá. A gente viu que os custos de iniciar essa segunda unidade eram custos muito altos, assim, um pouco acima do que a gente imaginava. Por mais que a gente tivesse planejado, esse planejamento também, pela falta de experiência, ele foi falho, né? Então, ele trouxe valores ali muito acima do que a gente esperava. Eu acho que nesse momento, acho que o auge da percepção de que alguma coisa não ia bem, de que a gente precisava de mais experiência para lidar com essas situações. Porque no cenário anterior, ele continuava dependendo muito do nosso atendimento, né, assim, meu e da Gabriela. Então, como a gente já tinha essa experiência de render a partir do nosso atendimento, não teve falha a partir até esse ponto. Mas quando a gente começou a depender da equipe, dos colaboradores, né, para fazer o negócio funcionar, aí a gente viu que a gente precisava realmente do que eu tinha falado antes, a gente precisava de um time, de uma cultura. Né, e acho que nesse momento que a gente realmente viu que precisava de ajuda. Eu tenho a mesma percepção, está muito alinhado nesse sentido, né? Tanto que foi um momento que a gente iniciou a obra, um olhou para o outro e falou assim, cara, agora não tem mais como voltar atrás, agora a gente tem que ir, tem que dar um jeito, e que foi o momento que a gente começou a mentoria, e que eu me lembro muito bem de você olhando para mim e falando assim, Gabi, eu saí
sabia que não seria o melhor caminho que vocês podiam tomar naquele momento, mas já não tinha realmente como voltar atrás. Então, tudo que eu fiz foi quebrar a cabeça com vocês para a gente fazer com que isso funcionasse do jeito menos pior possível, né? E foi muito marcante para mim a inauguração dessa segunda unidade, porque foi numa energia e numa sensação minha e dele assim muito diferente da primeira unidade. Foi com muito medo, foi com muito peso realmente assim, de um olhar para o outro e mostrar para todo mundo que a gente estava querendo comemorar e que estava querendo mostrar que estava feliz, mas na grande realidade assim, caraca, que enrascada que a gente se meteu, sabe? Acho que foi exatamente nesse momento, assim, que a gente viu que a gente não tinha a equipe que a gente esperava que tivesse, que a gente não tinha a maturidade de negócio que a gente achava que tinha, só porque estava tudo indo bem, a gente achou que a gente estava arrasando, e foi onde a gente tomou um balde de água fria e encaramos que, assim, cara, não brincar de negócio não é uma brincadeira realmente, é uma brincadeira muito séria, né? É algo que a gente tem que conhecer muito além daquilo que a gente é brevemente exposto ao longo do nosso período de trabalho no geral. Perfeito. Entendi. Esse é um desafio que acho que não é só para a saúde, né? Mas eu vejo que a saúde ela é mais despreparada em termos de... O profissional da saúde ele é mais despreparado em termos de empreendedorismo. Né? Acho que até porque a gente tem uma desconstrução desse processo durante a faculdade. Acho que é o contrário. As pessoas tentam estimular a gente a fazer doação, caridade, não olhar para números. Falar de números é um negócio que incomoda, né? Então a gente tem esse problema, mas esse desafio é muito grande. Na minha trajetória em si, eu passei exatamente por esse desafio, né? Quando a gente abriu a nossa segunda unidade, principalmente a gente sentiu essa dor, né? Porque a gente está acostumado a achar que, como a gente está atendendo bem, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né? E a gente esquece da gestão das pessoas, que aí entra um processo bem grande, assim, bem importante, para a gente pensar em expansão, né? Que é um modelo diferente quando eu estou pensando só no meu atendimento. Para o meu atendimento, para quem tem consultório, está sozinho, não quer crescer, não quer expandir nesse sentido, a gestão de pessoas, por exemplo, ela já é algo menos importante. Né? Você tem que só aprender a gerir sua cabeça e seguir uma trajetória onde vai dar mais certo. Muito bom, muito bom. Hoje, vocês conseguem já enxergar essa segunda unidade com outros olhos? Assim, como é que está essa parte de vocês? A gente fez um processo no final do ano passado, inclusive depois de uma aula sua, de fazer o planejamento de 2024. Pela primeira vez em 3 anos de empresa, acho que da nossa vida também. A gente tinha muito costume de olhar mês a mês, né? E como uma característica natural do trabalho. Você fica feliz quando o mês foi bom, você fica triste quando o mês foi ruim. Você tenta ajustar estratégias para o mês que foi ruim e não para um período ruim. Você não consegue antever o período que pode ser ruim. Acaba pagando incêndio, né? Isso. Você trabalha para apagar incêndio do mês seguinte, aí consegue apagar e dá uma respirada, aí você entra na zona de conforto e volta a ter incêndio, a gente fica nisso, fica nessa constância. E fazer o planejamento de 2024 já trouxe uma diferença muito grande para os primeiros dias do mês. A gente já sabia no início de janeiro o que a gente precisava fazer, já tinha prazo, tinha datas, e já tinha um objetivo. Né? E quando a gente começou o mês, a gente foi batalhando por cada um desses objetivos, de curto e médio prazo para dentro do mês, mas já num olhar, por exemplo, a gente começou o ano olhando para trimestres. Né? Então, a gente já faz planejamento para até o final de março, a gente tem que ter uma definição de tanto de faturamento quanto de processos, do que vai acontecer até lá, quais são os treinamentos que a gente vai ofertar para a equipe e para nós mesmos. Né? Então, a gente conseguiu olhar para isso tudo com muito mais carinho. E eu acho que a maior satisfação disso, o maior resultado é a nossa tranquilidade.
A gente começou a ter, esse mês, uma tranquilidade muito maior para lidar com os processos, ainda com aqueles que a gente sabe que vão ser difíceis. Então, por que eu falei disso tudo aqui? Você perguntou sobre a ideia para 2024 de Jacarepaguá. A gente consegue ver uma luz no fim do túnel, consegue ver possibilidades de crescimento, porque a gente já planejou esse crescimento, aumentando as atividades, colocando agora um pilates, colocando outro profissional para atender dentro da sala, ocupando os horários vazios, melhorando o marketing do que já funciona hoje. E quando a gente olha para isso tudo, aí sim, já dá para ver com bons olhos a possibilidade de crescimento de Jacarepaguá. A gente consegue ter uma faísca de Muito esperança bom. muito mais forte do que a gente teve até agora, assim. E é uma Legal. tranquilidade muito grande, né? Trabalhando muito para os processos funcionarem, entendendo que mesmo planejando, as coisas não saem como a gente planejou e aprendendo de que isso está tudo bem. Mas o que mais trouxe também, além de tudo isso que o Rodrigo falou, foi a velocidade das coisas, que quando está tudo organizado e a gente conseguiu traçar um plano de ação para cada uma das ações individuais que a gente vai fazer dentro da empresa, isso nos dá muito mais velocidade de ação. Então, as coisas fluem de uma maneira muito mais fácil, com uma energia muito mais tranquila, com positividade, e as coisas simplesmente começam a destravar no nosso caminho. Então, acho que essa tranquilidade é o que nos faz passar por cima de todas as dificuldades que ainda estão aqui, Massa. que ainda são presentes, que ainda são importantes, que ainda trazem bastante dor de cabeça e preocupação para a gente, mas numa maior certeza de que, assim, tem tudo para dar certo, por que não, né? Legal. Essa é uma coisa que eu vi de diferença em vocês, sabe? Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que dar certo no empreendedorismo, numa clínica e tal, é não ter mais problema. Na verdade, o dar certo é vocês e sabendo lidar melhor com esses problemas, irem superando com mais facilidade esses problemas e tendo resultado. Né? E essa mudança eu percebi muito em vocês, assim, né? nessa caminhada que a gente teve junto. Eu ia pedir agora para vocês de 3 a 5 coisas que vocês acham que foram assim meio que fundamentais, pontuadas, e que a galera que está ouvindo a gente deveria fazer, que talvez não, que deixa passar, que é comum, que vocês deixaram passar, né? A gente está falando aqui mais da trajetória de vocês. Uma eu já escrevi que eu acho que acabou que foi pontuada sem querer, que é o planejamento, né? Você planejar e aí as pessoas falam assim, mas eu tenho só um consultório, eu tenho só um estúdio, para que eu vou planejar? Cara, é muito importante isso que eles pontuaram aqui para vocês. E planejamento estratégico não é simplesmente pegar e falar, eu vou faturar tanto e acabou, e acho que eu vou querer tantos alunos e ponto final. Isso é o começo da trajetória. Mas a grande questão é que por pior que seja o planejamento, e por mais que ele não vai acontecer de forma 100% redondo, você ter um norte é fundamental. Então essa eu já anotei, agora falta 4. De 3 a 4 aí para a galera sair aqui com algo prático mesmo que eles deveriam começar a fazer, ir atrás, tentar entender por onde eles podem começar. Alô, alô? Travou aqui? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Caiu? Caiu? Travou? Vamos voltar aqui, que a dupla caiu. Vamos Caímos. ver. Caiu. Voltou. Muito bem. O primeiro foi o planejamento, né? Isso. O segundo, eu diria que foi
a implementação de programas de tratamento. Isso foi fundamental pensando no nosso caixa de 2023. A gente conseguiu entender que os pacientes buscavam apoio, suporte, diretriz, coisas que a osteopatia por si só, e aí eu falo pela osteopatia porque foi a nossa formação básica, né, de especialidade, mas a osteopatia por si só, ela não traz, ela traz uma situação de que o paciente se resolve em uma sessão, 2 sessões e volta se precisar voltar. E não é a realidade que a gente nota dos pacientes. Os pacientes procuram suporte, eles querem começo, meio e fim, eles querem entender que eles estão dando o melhor deles, eles querem entender que eles estão respaldados de alguém que entenda. Tá difícil aqui hoje, né? De alguém que entenda do que está acontecendo com o processo dele e do que ele pode esperar realmente de evolução com a própria saúde. E isso foi fundamental. A gente começou com um pacote de sessões e hoje a gente já está caminhando para programas de tratamento, que são coisas completamente diferentes. A gente também aprendeu com você nesse sentido. Eu acho que essa foi a segunda coisa bem determinante para o nosso ano, né? Talvez. Acho que o ponto que eu falei também sobre estabelecer a cultura e os valores e deixar isso claro para a nossa equipe. Acho que isso também foi muito importante porque foi um período que exigiu muito da equipe, né? Com, às vezes, falta de funcionário, porque a gente teve uma funcionária que ficou afastada e aí a outra pessoa ficar cobrindo tarefas e atividades. Então, se ela não tivesse dentro dessa cultura, ela não conseguiria ver fundamento, finalidade para isso. E acho que quando a gente estabeleceu isso como um time e mostrou para ela aonde a gente queria chegar, ela começou a olhar para esse lugar junto com a gente e começou a batalhar. E toda a equipe veio junto. Então, estabelecer a cultura e os valores para o time foi um fator primordial. Show de bola. O que mais? Eu acho que todo esse processo de entender, olhando para a parte financeira em si, eu falo muito no financeiro porque eu notei que é uma das minhas maiores dificuldades e que tem muita relação com crença de criação, de crescimento, de desenvolvimento de valores pessoais. E poder saber para onde olhar nesse ponto foi extremamente importante, assim. Saber qual é a prioridade com relação à montagem de caixa, quando que a gente tem que emprestar dinheiro de alguém, seja para empréstimo, seja do banco, seja de quem for, quais são as brechas que a gente pode olhar de gastos que estão além do negócio, onde que a gente pode reduzir os gastos, onde que não dá para reduzir, onde a gente precisa investir, olhar para o que realmente dá certo de investir. Então, assim, olha, o marketing funcionou muito bem nisso, então é aqui que a gente tem que injetar mais dinheiro. Não é injetar dinheiro no marketing, vamos injetar dinheiro em parceria. Não, agora, vocês vão fazer tal e tal ação. Então, saber quando e onde demandar tempo e investimento financeiro foi fundamental. Acho que essa organização financeira foi fundamental, realmente. E eu queria ressaltar mais um ponto também, que aí é mais da nossa estrutura aqui, minha e da Gabriela. Teve um momento que a gente precisou parar para entender quais eram as nossas principais virtudes, o que a gente fazia bem e que a partir disso a gente teria como potencializar essa relação. Enquanto todo mundo fazia tudo, nada era bem feito, né? A Gabriela é muito mais organizada que eu, né? Realiza processos com muito mais facilidade. Eu tenho uma tendência a ter uma mente mais criativa, né? Para buscar mesmo novidades para a clínica. Trabalho bem ali na questão da relação com a equipe. Então, a gente começou a dividir essas tarefas e o negócio começou a fluir de uma maneira muito melhor. Potencializar as nossas virtudes foi um dos processos que a gente acertou também dentro desse período e que alavancou, né, o nosso funcionamento.
Que massa, que massa, muito bom, cara. Cara, isso me faz pensar em algo aqui, sabe? Vocês falando, algumas coisas eu já imaginava, outras nem tanto. Mas existe uma coisa que eu pensei em tirar da mentoria, que foi um encontro presencial que a gente teve, que eu acho que foi onde aconteceu 2 ou 3 dessas viradas de chave aí de vocês, que eu lembro da fala de vocês na época, que foi o encontro que a gente trabalhou, a cultura, valores, princípios, os objetivos, e a gente trabalhou muito, ou naquele dia surgiu para vocês essa questão da divisão de tarefas. Eu lembro ainda, vocês estavam sentados do meu lado esquerdo aqui assim. E isso agora já me fez refletir da importância disso quando a gente fala de um modelo mais de clínica, pelo menos, né? Então, algo que talvez eu não tire por conta disso, assim, do quanto que isso impactou no modelo mental e no modelo de execução de vocês, nessa divisão de tarefas, etc. Muito legal, muito bom mesmo. Eu diria que o nosso primeiro encontro, em que você ajudou a mostrar para a gente um dos pontos mais falhos da nossa gestão, foi não só nessa questão de resgatar o melhor de cada um, mas dos valores de cada um, mas foi muito em olhar a satisfação profissional de cada um. Que você perguntou assim, o que você quer? Onde você se vê daqui tantos anos? Ali, para mim, foi uma virada de chave muito importante e que trouxe um processo de ajuste muito importante para a gente, difícil e muito importante, que foi o eu olhar, aí eu falo mais de mim, eu olhar para aquilo que eu queria fazer, que eu não estava fazendo em prol de um projeto nosso, né? Então, assim, eu hoje estou investindo muito na área da pediatria, que era algo que era um sonho, que era uma vontade, que era uma determinação para mim fazer e que estava muito abafado por conta das necessidades que a clínica em todas as suas outras vertentes estavam exigindo, né? Eu entrei muito num processo de produção, muito numa parte processual mesmo, e acabei deixando o meu sonho, que é o que alimenta a gente a dar o seu 110%, que é o nosso combustível para fazer o nosso melhor, né? Então eu perdi um pouco da minha identidade feito Gabriela dentro do negócio. E ao mesmo tempo, o Rodrigo também, por quê? Tendo uma pessoa que fazia boa parte desses processos por ele, né, pensando na clínica, ele se acomodou no sentido de, ok, eu preciso atender, porque a minha agenda, no momento, era a agenda que estava maior na época, eu preciso atender, eu preciso faturar e ela está dando conta disso. Só que ele também parou de sonhar, ele também parou de pesquisar, então a gente se acomodou nesse sentido. Eu diria que esse foi o principal ponto, assim, de partida. Foi difícil, porque foi meio assim, Doído. travado pra gente. Você lembra disso, né? Foi. Foi pros dois. Legal. Foi pros dois. Porque o Rodrigo parava e falou assim, mas será que é a hora de você olhar pra pediatria mesmo? E eu falava assim, cara, mas eu preciso olhar pro meu sonho e ao mesmo tempo, mas eu não tenho nada ainda, né? Eu tô tão começando nessa área ainda e tudo mais, então eu diria que trabalhar esses processos pessoais e individuais faz muita diferença na gestão de sócios, na gestão do seu negócio, seja você sozinho ou no negócio. Eu acho que tá tudo muito atrelado. Se você não tem as suas condições pessoais, é feito um relacionamento, né? Se a gente não tem o nosso eu bem desenvolvido, você não vai conseguir entrar no nosso. E na empresa é a mesma coisa. Se você não tem os seus valores, o seu individual, pessoal muito bem determinado, você não vai conseguir tocar a sua empresa adiante, porque não vai refletir aquilo que você quer, vai refletir aquilo que você é no momento. Então, se você não está bem resolvido, você não vai conseguir refletir algo de boa resolução, né? É legal nesse processo também que ele para a relação de funcionamento da clínica, para estabelecer os processos, mas também para a aquisição dos pacientes. Você começa a ver pacientes que têm uma característica que também está diretamente relacionada aos seus valores. Você começa a ter menos aqueles pacientes que não compram o seu tratamento, não compram a sua ideia,
né? Menos pacientes Desconfiados. que ficam desconfiados, né? Assim, as pessoas elas começam a sentir mais esses valores, às vezes ao pisar na clínica, às vezes ao falar com o seu secretário, né? E isso também é muito interessante. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E para onde vocês estão indo agora esse ano? A gente está indo Quanto, atrás de você ainda. A gente não quer cortar esse cordão umbilical, quanto que a mas a gente está indo. Fisiotropos pretende crescer nesse ano? Olha, a gente ainda não conseguiu enxergar em termos numéricos, talvez, não sei, o Rodrigo é mais sonhador do que eu sou mais Eu acho pessimista. que dentro do que a gente planejou, o crescimento mínimo que a gente imagina para esse ano é em torno de 30%. Pensando na média de faturamento que a gente fez no ano passado e inclusive nas metas que a gente já estabeleceu para esse ano, em torno de 30% mínimo. A gente Legal, espera ter muito bom. um negócio independente lá em Jacarepaguá, que hoje ainda depende muito da gente. A gente está suprindo muito as contas de lá com parte do faturamento daqui, o que não é ideal para empresa alguma, mas é menos pior do que não ter como Sim, bancar isso, né? Então a gente espera que muito em breve, nesse primeiro trimestre ainda, a gente consiga uma independência de lá. A gente já fez a primeira parte que precisava, que foi acertar uma parte da equipe. E isso foi já assim uma mudança muito grande lá dentro. A gente já está dando o segundo passo, que é a aquisição de novos equipamentos para colocar a área de pilates, para montar a área de atividade física, com parceiros que a gente nem esperava encontrar nesse meio de caminho. A gente já está com profissionais engatilhados, começando massagem, começando possivelmente uma quiropraxia, alguns outros atendimentos lá. Então a gente espera que nesse primeiro trimestre a primeira coisa que aconteça seja a independência de Jacarepaguá. legal. E as coisas estão caminhando muito bem, assim, muito melhor do que a gente esperava que estivesse caminhando. A gente está conseguindo atingir a nossa meta bônus de caixa para esse mês. É algo que a gente Legal, esperava conquistar no trimestre, a gente já está conseguindo no muito bom. primeiro mês. Que show. E tá tudo fluindo, Lê. Assim, isso é o que mais me traz de gratidão assim, pelo processo que a gente fez com você, por tudo que a gente passou em 2023, porque não tem nada melhor do que você poder olhar para tudo com tranquilidade. Eu acho que isso foi o que mais agregou para mim nesse processo todo, sabe? Poder respirar diante do caminho mesmo, né? A gente falou com a nossa equipe esse ano sobre a gente estar num barco, todo mundo num barco, e que esse barco está nesse momento passando por uma tempestade. Que não adianta a gente se desesperar com as ondas que estão batendo no barco, com o vento que está soprando, com as cordas que a gente está tendo que puxar para manter a vela aberta. Que se a gente olhar para onde a gente está chegando, olhar para o horizonte, olhar para onde é o nosso objetivo, nada disso daqui vai nos assustar a ponto de desistir desse processo e deixar o barco afundar. E isso foi Perfeito. uma sacada muito grande para a gente. Isso foi algo que virou a chavinha na cabeça de todos que estão com a gente. E é o que está nos trazendo essa tranquilidade, realmente. Assim, é poder saber que está tudo dentro dos conformes. Muito bom. É isso aí. Primeiro a gente muda os líderes, né? Porque aí o resto vem junto. Eu falo que se o líder está correndo, a equipe ela vai estar andando atrás. Se o líder está andando, a equipe vai ficar parada. Se o líder senta ou deita, a equipe já era, né? Então, parabéns aí pelo crescimento de vocês. Logo, logo, eu vou querer pelo menos que vocês deem uma visita em uma das nossas imersões aí novamente, porque eu preciso. Eu tô esperando um pouquinho para fazer esse convite direto, porque eu quero que a primeira plaquinha de 1 milhão seja para vocês. Então, acelera aí o processo para a gente conseguir aí atingir esse objetivo anual aí, que eu acho que não está longe não, né? Eu também acho que não. Eu acho que não.
Mas muito bom, muito bom. Parabéns, tá? Fico muito feliz da evolução, do carinho de vocês, da parceria, dos resultados que vocês vêm atingindo, das vidas que vocês transformam, porque querendo ou não, quanto mais a gente consegue, a gente cresce como empresário, como pessoa, a gente impacta mais também mais profissionais, né? E por mais que vocês estão na caminhada, eu vejo uma caminhada muito bonita, muito saudável, né? Vocês têm aí uma vantagem que é uma sociedade duplicada, né? Que eu falo, para separar tem que separar em duas vezes, então é muito mais trabalho, vale a pena continuar junto sempre. Então isso é uma das coisas que a gente reforça também, porque faz parte de um dos princípios da empresa, da missão da empresa, que é justamente fazer com que, através dos negócios alavancados, as famílias cheguem junto, né? As famílias cresçam e eu sou super incentivador disso, tanto é que a gente já fez quase quatro casamentos dentro das mentorias aí. Logo, logo chega mais um. E o que mais que eu ia falar para vocês? Além de desejar realmente prosperidade e crescimento, tá? Que eu acho que isso a gente tem que profetizar, a gente tem que falar, a gente tem que declarar mesmo, tá? E acreditar com fé, com força, porque vai dar certo. E não dá certo, dar certo é passar pelos obstáculos, não é não ter obstáculos. Tenho certeza que vai dar certo. E parabéns mesmo para vocês aí, tá? E pode ter certeza que a mensagem de vocês impactou e vai continuar impactando outros fisioterapeutas. Porque, infelizmente, a gente vê, como eu comecei falando, né? A gente vê uma classe que é totalmente desacreditada, mas não pelas pessoas. Eu vejo cada vez mais pessoas falando bem da fisioterapia, coisas que há 10, 15 anos atrás a gente não ouvia. A gente ouvia muitas pessoas, isso aqui não funciona, não serve para nada, vou comprar um aparelhinho e vou fazer em casa. Eu ouvia muito isso. E hoje eu vejo cada vez mais a fisioterapia sendo valorizada por quem está de fora, mas o profissional em si não se valoriza, né? Então, a gente vê que tem pessoas que estão galgando trajetórias diferentes, é porque tem algo diferente que dá para ser feito, né? Então, parabéns pela mensagem de vocês também e pelo que vocês vão impactar na profissão. Obrigada. Obrigado, Leandro. E mais uma vez um agradecimento gigantesco por tudo que você faz, assim, né? A gente vê que é de... Eu conheci o Leandro há, sei lá, 6, 7 anos atrás, que era um Leandro com muita garra, com muita força de vontade, mas ainda incomodado porque não sabia onde realmente queria chegar, assim. Tinha algumas certezas, mas ainda não tinha chegado, ainda não tinha encontrado o seu propósito, sabe? E hoje é muito gratificante ver o Leandro dentro do seu propósito, o Leandro entendendo a sua missão e o quanto você se tornou próspero nesse sentido. Porque você já era próspero na época. Na época que eu te conheci, a gente estava falando muito sobre investimento, você estava começando nesse processo, né, de aumentar o seu conhecimento na área. E é muito gratificante ver o quanto você cresceu também nesses anos. Não é à toa que a gente está aqui com você, não é porque a gente é seu amigo, não é porque conhece a sua história, mas também é por isso, né? Também é por enxergar o quanto você evoluiu feito indivíduo e o quanto você tem realmente um dom nesse sentido de compartilhar e de fazer as pessoas serem tão prósperas quanto você. Isso é muito gratificante poder estar junto com você nesse processo. Legal, muito obrigado. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui. Não teve caneca dessa vez, mas teve declaração. Muito bom. Valeu, galera. Beijão para vocês aí. Muito obrigado mesmo, tá? E vamos junto aí mais um tempo junto até vocês não aguentarem mais ficar olhando para minha cara. Combinado. Um beijo para vocês aí. Fiquem com Deus, tá? Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.